No centro da tela, abaixo, o símbolo do botão Play. Acima, um círculo com o ícone de notebook. No entorno, diferentes formas geométricas compõem um C, feito de diversos ícones de educação. Na sequência, Cefosp, Educação Corporativa. Em seguida, à direita da tela, a logomarca nas cores verde, azul e amarelo. Cefosp, Educação à Distância. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, competência 2. Hipóteses e requisitos para tratamento de dados pessoais. Hipóteses e requisitos para tratamento de dados pessoais. Renato Barbosa Cirne. Descrição: ele é branco, cabelo curto, preto, veste blusa azul marinho escuro, manga longa. Segura um passador de slides. Ao fundo da tela, parede branca. E aí, vamos lá? Você já viu na competência 1 algumas partes gerais da lei. Já entendeu a origem da lei, os principais conceitos, entendeu os princípios norteadores dos dispositivos previstos na lei, o que deve nos reger no processo de tratamento de dados pessoais, e viu também a aplicabilidade da lei e as suas peculiaridades. Agora vamos entrar na competência 2, e temos agora que abordar as hipóteses de tratamento de dados pessoais. A lei estabelece que todo tratamento de dados pessoais deve estar suportado por uma das hipóteses de tratamento, que no caso aqui a gente também chama de bases legais. Eu vou me restringir nesse vídeo às hipóteses previstas no artigo 7º, que são as hipóteses aplicáveis aos dados pessoais em geral. Uma coisa que eu queria fazer de observação antes de entrar nas hipóteses é que essas hipóteses não possuem hierarquia entre elas. Não existe uma dessas hipóteses que estejam na condição superior às outras. Então, todas elas precisam ser analisadas em casos concretos. Você precisa considerar o caso aplicável àquela realidade. E aí você identifica essa hipótese. Outro ponto importante é que não basta você só identificar a hipótese. Isso não vai garantir que o seu tratamento seja considerado legítimo ou lícito. Você precisa considerar os princípios norteadores, né, que foram levantados na competência 1, mas também as demais obrigações que a própria lei já estabelece, tá? Então eu vou passar aqui em dispositivo a dispositivo, mas você precisa ter o cuidado de lembrar dos princípios e das outras obrigações também. A primeira base legal é a denominada consentimento do titular, tá? Essa base até alguns podem confundir e achar que o consentimento é uma regra geral. Não é. Ela deve ser utilizada, inclusive, para casos concretos. O que seria o consentimento? O consentimento é quando o titular expressa elabora, né, faz uma manifestação, expressa livre, inequívoca e informada. Mas o que seria isso, né, para consentimento? Livre é quando ele não tem nenhuma condicionante que o force ele a dar o consentimento. Ele é informado porque ele percebe de forma muito clara quais são os conteúdos que estão submetidos àquele consentimento. E ela é inequívoca porque não é a possibilidade de ser ambígua, não é uma autorização geral. Ela está específica relacionada àquilo que trata o consentimento. Então é tomar alguns cuidados. Por exemplo, a doutrina exemplifica situações de consentimentos pré-preenchidos, consentimentos de forma com conteúdo informativo muito sintético, generalista. Isso tudo é vedado pela lei. Isso pode configurar a utilização dessa hipótese um tratamento ilegal e indevido. Então a gente precisa ter esses cuidados. Outro ponto importante do consentimento é que o consentimento ele está associado a um ato temporário. Você dá esse consentimento, mas a própria lei, como a gente vai falar futuramente no competência 3, dá o direito de revogação desse consentimento. Então você pode, em caso futuro, em situação de forma expressa, né, livre, né, e acessível, conseguir revogar esse consentimento, tá? Outro ponto importante é que a gente sempre lembra que o consentimento ele dá um nível de exigência grande em relação ao controlador, né? A gestão do agente de tratamento. Ele vai exigir um gerenciamento com quem deu consentimento, se foi de fato expresso, se foi inequívoco, se revogou, se não revogou. Então, todos os outros dispositivos que tratam consentimento, eles acabam exigindo mais da gestão.
Então, como existe a possibilidade, inclusive, você identificar mais de uma hipótese, a gente lembra que no caso do consentimento, ele deve ser associado única e exclusivamente uma hipótese única, porque ela vai dar um nível maior de gestão, um nível maior de adequação. Outro ponto importante é que o consentimento para nós no serviço público ela é uma excepcionalidade. Em geral, ela não deve ser aplicada, porque a gente vai ver nas outras hipóteses que existem hipóteses, inclusive, muito mais bem adequadas à nossa realidade. Vamos seguir a segunda hipótese. A segunda hipótese é o cumprimento de uma obrigação legal ou regulatória. Isso já está, pela própria definição, muito claro. Existe algum dispositivo legal, normativo, regulamentador, que exige o tratamento de dados. A doutrina normalmente faz a interpretação que esse dispositivo precisa ser específico, ele precisa ser muito claro que está usando que tipo de dado, para que tipo de finalidade. Então, a gente precisa ter um cuidado que não é necessariamente um dispositivo legal generalista que dá essa autorização. Então, para certas condições, por exemplo, para você conseguir algum tipo de benefício, você precisa fornecer informações para um órgão público para demonstrar a compatibilidade daquele benefício, por exemplo, benefício social ou de saúde. Isso, às vezes, está expresso na lei para conceder esse benefício, esse auxílio, essa subvenção. Então, você precisa ter cuidados, né, quanto ao uso desse dispositivo, mas é bem claro, e é até uma forma de que a lei não entrar em conflito com outros dispositivos legais que exigem a apresentação de informações pessoais, né? Outra hipótese, a terceira hipótese que eu queria trazer aqui, é a execução de políticas públicas respaldadas, previstas em leis e respaldadas por instrumentos jurídicos, contratos, convênios, instrumentos congêneres. Essa hipótese é a hipótese que a gente entende a mais aplicada ao serviço público, porque a gente está falando de políticas públicas. A gente tem aí relação direta com a finalidade pública, a entrega de serviços públicos. Então a gente fala de serviços relacionados à saúde, educação, segurança, assistência social. Todo esse conjunto de serviços sempre produz e sempre trabalha com dados pessoais. Inclusive para melhorar a efetividade das políticas públicas, a gente tem um comum trabalho de realizar tratamento de dados pessoais. Mas, mais uma vez, a hipótese de execução de políticas públicas não dá um cheque em branco, não dá uma autorização plena para a gente fazer tudo o que a gente quer. É importante que a gente também respeite os princípios previstos. Então, o fato de executar uma política pública não exime o serviço público a tornar esse tratamento um tratamento informado público, que o titular tenha ciência que tipo de conjunto de dados, categoria de dados estão sendo usados e para que finalidade. Inclusive, qual é o dispositivo que respalda a execução dessa política pública. Lembrando a questão da finalidade pública como máxima, certo? Então é um dos pontos que a gente precisa sempre considerar no nosso âmbito. Outro ponto importante que a gente tem que falar da política pública é a questão da competência, né? Então a competência também dá esse respaldo. As secretarias e as entidades elas possuem instituição legal, normativa, que diz exatamente quais são as atribuições, e essas atribuições devem mostrar, inclusive, uma forma autorizativa para a realização desses tratamentos de dados pessoais, tá? E aí exemplos existem diversos, a gente tem programas como aqui no estado, o programa Chapéu de Palha e outros programas sociais, assistência atendimento ao idoso, aos atendimentos de saúde às pessoas vulneráveis ou com algum tipo de enfermidade específica. A gente precisa ter conteúdo, acesso a esse tipo de informação para realizar e prestar esse atendimento. Outro ponto importante, outra hipótese importante é a realização de estudos por órgãos de pesquisa. A gente sabe que existem órgãos de pesquisa que coletam informações, quer sejam socioeconômicas, quer seja, por exemplo, que é muito comum, a gente sabe bem claro o caso de voto, né, de intenção de voto, né, as prévias de intenção de voto. Esses órgãos de pesquisa são órgãos que têm uma finalidade de realização de estudos, né, cálculos estatísticos, inferências, e tem uma importância muito grande para o desenvolvimento econômico e científico. E também dentro desses órgãos de pesquisa tem que lembrar, óbvio, as universidades que produzem ciência, tratam dados pessoais de forma muito contínua e rotineira. Mas, óbvio que nesses casos de órgãos de pesquisa, o ideal é que seja trabalhado de forma anonimizada,
aquele conceito. Então, a maior possibilidade possível que se dê a oportunidade de anonimização, esses órgãos devem utilizar isso como uma diretriz. E aí a definição do órgão, entidade, é um órgão, uma entidade pública ou privada que esteja seguindo as diretrizes legislativas para a pesquisa. Então a gente precisa ter essa noção de qual é o tipo de órgão e a definição está expressa na lei. Outro dispositivo, outra base legal importante, né, uma das bases, é a execução de contrato. Então, nesse caso, quando a gente tem o titular, como ele é parte, né, ele próprio, titular é parte do contrato, e ele fornece informações para garantia da execução do contrato. A gente precisa passar informações ou registrar informações em contrato para que esse contrato se torne passíveis de execução, né? Então, esses são dispositivos muito claros, até existem na doutrina algumas discussões sobre a proximidade em relação ao consentimento, mas não se mistura ao consentimento. Está relacionado efetivamente a essa necessidade de prestação e contraprestação, de obrigações do contratado e do contratante. Então, a gente tem uma relação direta desse dispositivo e o fornecimento de dados pessoais é uma forma de garantir essa execução, tá? Outra hipótese importante é o exercício de direito de processo judicial administrativo. A gente sabe que para efetivar um processo, por exemplo, disciplinar, a gente vai ter que coletar informações pessoais, identificar às vezes condições e situações de foro íntimo, e isso de fato a lei autoriza, no caso administrativo, mas também judicial. Para se defender, para defender o órgão controlador, esse tipo de coleta, esse tipo de retenção de informação e tratamento é autorizado, obviamente, e precisa sempre respeitar os princípios. Outra hipótese importante, outra hipótese elencada no artigo 7º é a proteção à vida, né? Então vocês sabem, devem imaginar que existem situações que o dado pessoal ele pode ser determinante para evitar ou para proteger a vida de um indivíduo, do titular ou de terceiros. Então o uso dessas informações para essa proteção, a exemplo, por exemplo, de atendimento de urgência, atendimento de socorristas, né, do SAMU, né, do nosso sistema de atendimento de urgência, existem certas situações que a gente precisa coletar essas informações para proteger. Isso já é autorizativo, não iria como a gente esperar uma autorização expressa do titular, né? Então existem situações que o titular se torna impossibilitado de fornecer e a lei dá essa premissa de permissão, né? Essa permissão. E existe no outro caso a condição que o titular ele quer a realização de algum atendimento, ou a tutela da saúde, né? Então, no caso de serviços relacionados à saúde, quer seja atendimento clínico, laboratorial, a lei dá essa autorização expressa, esse caso é aplicável, porque até a gente está falando de serviços que existem, estão construído e subsidiado sobre sigilos funcionais, né? Então a própria lei dá essa permissão de realização de tratamento de dados pessoais para condições, inclusive para entidades sanitárias, né? Outra hipótese, né, é uma das hipóteses que inclusive a gente chama uma das hipóteses mais delicadas, porque é uma das mais difíceis de você associar, né, um caso de tratamento, é o legítimo interesse. São situações específicas que o titular consegue identificar que esse interesse do controlador, do agente de tratamento é legítimo para o tratamento. Então, situações, por exemplo, evitar alguma situação de fraude, né? Uma relação que possa, inclusive, proteger o titular sob possíveis situações que possam impactar nos seus direitos à liberdade ou situações que possam impactar na sua integridade patrimonial, física. Então, a gente consegue, por exemplo, enquadrar nesses casos relacionados aos dados, por exemplo, para segurança, né? A gente usa câmeras, usa serviços de biometria, normalmente esse dispositivo tem sido associado. Mas lembro que esse item, efetivamente, a gente sabe que isso vai passar por um processo jurisprudencial, interpretativo, e aí a gente vai poder entender melhor casos práticos, né? De toda sorte, no próprio conteúdo da apostila, a gente tem um teste inspirado no modelo europeu, para você ver se você categoriza. Você vai perceber que são várias perguntas para, de fato, você enquadrar nessa hipótese de tratamento, né? Então, a gente lembra que isso como com ressalva.
A última hipótese de tratamento é a proteção do crédito, no termo do Código de Defesa do Consumidor. No caso do proteção de crédito, a gente sabe que é comum para o fato da gente solicitar a concessão de crédito, de empréstimo, as instituições financeiras façam algum tipo de consulta sobre bases de dados relacionados, às vezes, se você possui dívida, seu patrimônio, algumas informações financeiras, algumas informações cadastrais, até algumas condições jurídicas que impactam diretamente a você. E essa ideia, no caso da lei, foi expressamente posta, numa das hipóteses, para garantir, inclusive, o cadastro positivo. Então, essa hipótese, inclusive, é bem direta, é bem objetiva, aplicada ao caso da concessão de crédito. Lembrando que esse caso, faço uma ressalva, por exemplo, é um dos casos de uma das hipóteses que não podem ser usadas para tratar dados sensíveis. Lembra que aquela condição que eu falei lá de dados sensíveis. Então ele não vai ter acesso a dados sobre saúde, sua opinião política e coisa do tipo que possa, ou até a questão da etnia, a condição religiosa, seja, digamos assim, considerada para, de fato, conceder um empréstimo ou não, enfim. Esse tipo de situação está resguardada na lei expressamente. Então, a última hipótese que eu queria elencar aqui é essa hipótese de tratamento. A gente também lembra que, no caso do serviço público, a gente tem algumas condicionantes, que é a necessidade expressa de você ter a finalidade pública nos tratamentos, Você também tem a necessidade de prestação de contas, de transparência. Isso é até positivado dentro da lei, mas a gente sabe que em diversos outros dispositivos, na própria Constituição, já existe isso intrinsecamente ligado à prestação de serviços públicos. Então, a gente só tenta reforçar isso dentro do material, dentro do conteúdo. Há um dispositivo específico para isso, mas a gente lembra que para efeitos de tratamento de pessoais de dados públicos, a gente vê essencialmente a execução de serviços de políticas públicas, assim como as obrigações legais. Existem situações que possam ser enquadradas nos outros, mas essas são condições que a gente entende são excepcionais. E mais excepcional ainda é o caso do consentimento, tá? Então a gente queria passar essa relação toda de hipóteses para conseguir passar um material completo para vocês. A gente agradece e nos vemos agora na competência 3. Leia todo o material e dê uma estudada. Obrigado. À direita da tela, na parte inferior, logomarca Cefosp, Secretaria de Administração Cefosp. Autor, Renato Barbosa Cirne. Coordenação Pedagógica, Marilene Cordeiro Barbosa Borges. Coordenação da Educação à Distância, José Lopes Ferreira Júnior. Coordenação da Educação Corporativa, Priscila Viana Canto Matos. Diretoria do Cefosp, Ana Lúcia Mota Viana Cabral. Secretário Executivo, Adailton Feitosa Filho. Secretária, Marília Raquel Simões Lins. Secretaria de Educação, CEIP. Som e Imagem, Renato Barbosa Cirne. Audiodescrição, Jonara Medeiros Siqueira. Edição, Guilherme Cabral. Design Educacional, Deisiane Gomes Bazante. Ana Cristina Ieiga. Gestora de Educação à Distância, Renata Marques de Otero. Gerente-Geral de Educação Profissional, Jorge Bento Catunda. Secretária Executiva de Educação Integral e Profissional, Maria de Araújo Medeiros Souza. Secretário de Educação e Esportes, Marcelo Barros.